Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sei qual horário que você está ouvindo, mas uma coisa eu tenho certeza. Se você clicou aqui para poder assistir a este vídeo, é porque com certeza Deus permitiu que assim o fosse. Então, esteja com o coração aberto, esteja com a mente aberta e recepcione a mensagem de Deus para você neste momento. Quero compartilhar com você um dos vários testemunhos que vivenciei no Ministério da Música. Deus me deu o privilégio de poder cantar. É um dom que eu amo muito, cantar, e tenho me dedicado em conciliar o dom de cantar, levando a mensagem cantada e também a mensagem falada, para ajudar na propagação da mensagem da breve volta de Cristo Jesus. Portanto, se hoje esta mensagem chegar até você, abra o seu coração e ouça Deus falando para você que ainda há esperança para você, porque o mesmo Deus que me ouviu no passado, Ele continua me ouvindo hoje. O mesmo Deus que te ouviu no passado, continua te ouvindo hoje, se tão somente você crer e se entregar. Para quem porventura não me conhece, meu nome é Marlene Borges. Sou cantora da música sacra e sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para mim é um prazer servir a Deus e quero continuar servindo-o, ainda que não de forma presencial por conta de circunstâncias, mas quero fazê-lo por todos os meios que me forem possíveis, que Deus assim me permitir, inclusive por meio de áudios que, na medida do possível, estarei gravando semanalmente. Você poderá estar acompanhando um áudio por semana. Se Deus assim me permitir, eu quero estar colocando no YouTube, e aí é só você acessar para poder ser beneficiada com a mensagem que Deus tem para você. Conforme disse, quero compartilhar um dos vários testemunhos que vivenciei ao longo do ministério. Aliás, só aproveitando o ensejo, algumas pessoas perguntam: você ainda está na igreja? Você continua cantando? Você sumiu? Ninguém te viu mais e tal? Não, eu continuo morando em Rondônia, continuo na mesma cidade, em Rolim de Moura, continuo, louvado seja Deus, firmada na fé e na breve e na esperança da breve volta de Cristo Jesus. Continuo cantando, não mais a nível nacional ou internacional, mas continuo cantando onde estou, porque conforme é plano de Deus, brilhe onde você estiver, certo? Então fica aqui a dica: brilhe onde você estiver. Foi no ano de 99 quando Deus me deu o privilégio de gravar o primeiro CD. Estando em uma turnê em Porto Velho, capital de Rondônia, tive o privilégio de conhecer um casal muito querido, o Maíra, o esposo dela e a irmã dela, por apelido de Zana. Eu os conheci em um congresso jovem que ocorreu à época. Nesse congresso tinha muita gente e eu imaginava que fosse conseguir uma venda significativa. Tudo bem que era meu primeiro ano de ministério, eu não era conhecida, né? No mundo da música, diríamos assim. E não é nada fácil o primeiro trabalho, o primeiro passo. Até você ganhar a credibilidade das pessoas, até você se tornar conhecida, até as pessoas adquirirem o gosto pelo teu trabalho, enfim, é um processo, né? E todo processo exige paciência. Na minha inexperiência, eu achava que num congresso vou vender muito CD. Só que assim, esse muito na minha cabeça, eu não tinha ideia de quantos CDs, mas eu imaginava que 100 CDs seria moleza para eu vender. Mas não é tão simples assim como se imagina. Ai daquele que ingressa nesse ministério tendo como prioridade o lado financeiro. Eu não vou dizer que eu não tinha interesse em vendas, que eu estaria sendo hipócrita.
Mas, desde o princípio, eu pedi a direção de Deus e falei, Senhor, se não estiver no teu plano, que eu desça para gravar, que o Senhor me deixe acamada se for o caso, mas que o Senhor não deixe eu seguir viagem. Que o Senhor não deixe eu nem iniciar a viagem. Eu já havia, inclusive, pago a primeira parcela para o estúdio, né, para poder produzir os playbacks. Mas, mesmo assim, eu falei, Senhor, se for o caso, eu perco o que eu já paguei. Só não me deixe ingressar nesse ministério se não for para eu ter a certeza da tua aprovação, da tua presença comigo. Porque, sabe, não tem coisa pior na vida você fazer alguma coisa e não ter a aprovação de Deus. Então, busque a direção de Deus, permita-se ser direcionado por Deus, porque Ele passou por aqui primeiro do que você. Ele conhece o caminho mais do que ninguém e Ele sabe onde convém pisar e onde não convém, certo? Então, ouça a voz de Deus, aceite ser direcionado por Deus, porque Ele conhece o caminho. E então, pasmem, num evento de tanta gente, eu não sei mensurar, eu sou péssima em estimativa, mas tinha muita gente naquele congresso. Eu vendi apenas uma fita cassete. Imagine, eu voltei para casa, onde eu estava hospedada, da família pastoral, eu estava simplesmente arrasada. Eu devo ter ficado ali umas meia hora, assentada no chão do quarto. Sabe, foi um dia muito árduo, muito cansativo, porque congresso é algo que realmente cansa muito, né? E depois ainda fiquei ali com os CDs expostos, oferece para um e para outro, repetindo sempre a mesma fala, porque as perguntas são as mesmas, né? Então, assim, eu estava com a cabeça desse tamanho, de tanto estresse, e como se não bastasse, acumulou também a indignação. Confesso para você, naquela noite eu fui dormir indignada com Deus, e eu contei tudo para Ele, Senhor, eu estou arrasada contigo, estou decepcionada. O Senhor não me impediu de ir gravar, então eu entendi que o Senhor estaria comigo nesse ministério. Então, se aconteceu o contrário, para mim, dá a impressão que o Senhor não está comigo. Porque se o Senhor está comigo, por que eu não consegui vender, Senhor? Eu vendi apenas uma fita cassete. Naquele tempo, era também o tempo da fita cassete, né? E entre CDs e fitas cassetes, eu vendia apenas uma fita cassete. Então, assim, simplesmente frustrante. Só que uma das pessoas que eu havia conhecido no congresso, conforme havia dito, o Maíra e seu esposo, ele era colportor. O que é colportor? São pessoas que se dispõem a trabalhar na obra, evangelizando por meio de materiais que são publicados pela Casa Publicadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que são vendidos. E por meio dessas vendas, a mensagem é também divulgada. E então, como colportor, o esposo da irmã Maíra pediu para que eu passasse algum material para ele, né, alguns CDs ou fitas cassetes, para que ele pudesse vender. E assim, ele tinha o lucro dele, eu teria o meu lucro. Ok. Ele me deu o endereço e falou, olha, moramos nos fundos da igreja tal. E fomos lá na igreja, salvo engano, do Jardim Eldorado, se não me falha da memória. Eles moravam nos fundos da igreja, eles cuidavam da zeladoria da igreja. E então, no domingo pela manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, no domingo não, na segunda-feira, porque o congresso terminou no domingo. Quando foi na segunda-feira é que eu fui à casa daquele casal para negociarmos a venda do material. Tão logo eu acabei de chegar na casa da Omaíra, chegou a irmã dela por nome de Zana. E ali começamos a conversar, nos conhecendo e tal, e na conversa ela acabou dizendo que estava afastada dos caminhos de Deus. E eu sempre achei assim muito triste, algo que sempre me impressionou quando alguém fala que está afastado, porque assim, como pode a pessoa com tanto conhecimento, com todo o conhecimento da verdade, de repente se distanciar? É triste, é muito triste. E quando a gente fala afastado da igreja, na verdade não é só afastado da igreja, porque na verdade é se afastado das verdades, se afastado de Jesus.
E então eu perguntei para ela como que estava a gestação, se estava tudo bem, ela e o bebê. Ela estava gestante de 7 meses. Na hora ela mudou o semblante e disse que não estava muito bem. Ela disse que tinha voltado do médico naquele momento e o motivo dela ter ido é exatamente porque durante a noite anterior, no domingo para amanhecer segunda, ela não estava sentindo os movimentos do bebê em seu ventre. Por conta disso, então, ela foi ao médico, o médico deu alguns medicamentos e disse, olha, você vai tomar essas medicações e você volta aqui tal dia. E como ela estava afastada dos caminhos de Deus, infelizmente é normal que quando as pessoas se distanciam, elas acabam até perdendo o hábito de orar com frequência. Então, por conta disso, eu perguntei, Zana, você contou esse problema para Deus? E ela me disse que não. Eu falei, então vamos orar, vamos falar para ele o problema. Entramos na casa, que nós estávamos conversando no pátio da igreja, e assim nós entramos na casa da Almaíra, irmã da Zana, e ali nós nos ajoelhamos. Nós estávamos ali, eu, Zana, Almaíra e o filhinho da Zana. Nos ajoelhamos ali e eu fui direto ao assunto quando eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, Tu sabes se esse bebê está com vida ou não. Tu tens a vida. Contigo está o fôlego da vida. Se tu queres, sopre do teu fôlego nesta criança e restaura-lhe a vida novamente. Nós não sabemos realmente se ela está com vida ou não. Mas, se caso ela não estiver com vida, sopre do teu fôlego e restaure a vida dela novamente. Todavia, faça-se a tua vontade, não a nossa. Certas que o Senhor já nos ouviu. Nós oramos e agradecemos em seu nome. E quando nós dissemos amém, estávamos ainda nos levantando. Zana, ainda se erguendo da oração, ela disse, obrigada porque vocês oraram por mim. E pondo a mão na barriga, ela disse, o bebê mexeu. Você não tem ideia da nossa alegria naquele momento. Você não tem ideia. A palavra, ela não falha. O que Deus promete, Ele cumpre. Quando a palavra de Deus diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Quando a palavra de Deus diz, que se nós pedirmos com fé, crendo, nós receberemos, Ele é muito sincero no que Ele diz. E quando Ele fala, Ele cumpre com o que Ele prometeu. Nós nos alegramos muito, E eu falei, vamos então orar de novo, vamos agradecer. E nós novamente nos prostramos diante de Deus e agradecemos por ter sido tão breve em nos responder, antes mesmo de nós terminarmos a oração. E a palavra de Deus diz que será que antes que eles me clamem, eu os responderei. Essa promessa é para tempos vindouros, no período em que o povo de Deus estiver sendo perseguido. Mas ela já se cumpre hoje, se nós tivermos fé, ainda que do tamanho de um grãozinho de mostarda. Se nós pedirmos com fé, crendo, nós receberemos. Porque aquele que prometeu, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Por favor, continue ouvindo o testemunho. Quando Zana disse, o bebê mexeu, na hora eu entendi o recado de Deus para mim. Olha, você entendeu agora o que você veio fazer em Porto Velho? Porque eu havia questionado com Deus na noite anterior, quando
Eu estava frustrada, arrasada com ele, frustrada com ele, pelo fato de que eu não tinha conseguido uma boa venda de CDs. Então eu falei com Deus, Senhor, o que eu vim fazer aqui em Porto Velho? Que vergonha! Quantas pessoas sabem e vão ficar sabendo que eu vendi apenas uma fita cassete? O que eu vim fazer aqui? Que vergonha! Sabe? Deus me mostrou naquele dia de que as coisas deste mundo elas são realmente passageiras. Deus me fez entender que eu estava ali para uma missão que ia muito além de vender CDs. Talvez Deus tivesse me permitido ir a Porto Velho simplesmente para orar em prol da Zana. Ou não necessariamente para poder orar em prol da Zana, mas para passar, para viver aquela experiência. Porque Deus sabia quantos ais dali, doravante, eu passaria no ministério. E de o quanto a minha fé deveria estar refinada para poder ver as situações que eu iria passar. E por mais que eu tivesse vendido de repente os 100 CDs que chegou em dado momento passar em minha mente que venderia, de nada teria fortalecido a minha fé se eu não tivesse vivenciado essa experiência com Deus. Então, o que Deus quer falar para você neste momento é que Deus tem muito mais do que glórias terrestres para dar a você. Ele tem para dar a você um novo céu e nova terra nos quais habitam justiça, mas até que não alcancemos esse novo céu e nova terra, Ele quer que nós vivenciemos experiências marcantes em nossa vida, aqui, ainda hoje, que nos fortaleça para ajudar a fortalecer a fé e a vida de outras pessoas que precisam também ser fortalecidas. E para a glória de Deus, realmente eu soube depois que o bebê da Zana nasceu. Ele sobreviveu àquela situação. Foi um garotinho vitorioso desde o ventre. Sabe o que me chama muita atenção nesse testemunho, nessa experiência também, é que aquela casa onde oramos naquela manhã era uma casa muito simples, casa de zeladoria de igreja, muito simples. Eu me lembro que o piso era de vermelhão, e inclusive ele estava quebrado e onde quebrou afundou e ficou um buraco, não ficou um buraco aberto, mas ficou um buraco assim fundo, sabe? Não sei se você consegue me entender, mas enfim. O que eu quero dizer com esse detalhe? É que era uma casa muito simples, tinha mais espaço vazio do que móveis dentro. Mas o que me chama atenção é que Jesus, ele não está preocupado se a sua casa é uma casa luxuosa. É claro, Deus se interessa com a casa limpa. Isso é óbvio, porque Deus é um Deus zeloso. Mas Ele não está preocupado se a sua casa é uma casa luxuosa ou não. O que Ele quer é que o nome dele seja invocado, para que Ele encontre espaço, para que Ele encontre abertura para entrar. Porque Deus, Ele não arromba. Ele espera a autorização para poder entrar. Você já autorizou a Jesus a entrar em sua casa hoje? Autorize a Jesus a entrar todos os dias na sua casa e na sua vida, porque caso contrário, Ele vai ficar do lado de fora esperando. Até quando você vai deixar Jesus esperando entrada? Se hoje ouvides a minha voz, diz o próprio Jesus, não endureçais o vosso coração. Onde Jesus entra, aquilo que está morto ressuscita. Aquilo que está desmoronado se refaz, porque só Ele é poderoso o suficiente para juntar os cacos e refazer aquilo que foi desfeito. Só Deus é poderoso o suficiente para entrar na tua vida, entrar na tua família e refazer, reconstituir a tua família, reconstituir o relacionamento conjugal, reconstituir, devolver a alegria que um dia você perdeu. Só Ele pode fazer isso. Ele pode todas as coisas. Mas você precisa deixar Jesus entrar na tua casa, ainda que seja um casebre. Se estiver limpinho, convide-o, porque Ele vai entrar ainda hoje. Convide-o agora.
Ele está desejosíssimo. Ele está super desejoso para entrar, para fazer morada com você. Ele não quer ser aquele hóspede que entra e no dia seguinte sai, ou de repente sai no mesmo dia, porque não foi bem recebido. Não, ele quer ser aquele hóspede que entra para ficar para sempre, de modo que não seja mais hóspede, mas passe a ser um membro da família, um membro registrado da família. Dê esse espaço para Jesus. Ele precisa muito entrar na tua família. Se as coisas estão todas desengonçadas, somente Ele pode colocar as coisas no lugar. Se o altar da família se quebrou, se desmoronou e você não consegue mais ter forças, busque a força naquele que é a tua força. Está sofrendo sozinho? Por opção, porque Jesus está aí, com os braços abertos, esperando uma oportunidade para entrar, para agir e para fazer a mudança. Aquele Deus maravilhoso que entrou lá na casa da Zana e cobriu aquela mãe com o Espírito Santo.